Quando eu leio as escrituras e vejo todas as histórias, eu sempre paro para pensar quem eu gostaria de ser na Bíblia. E a minha resposta é, eu queria ser uma discípula de Jesus. Acontece que na época e na sociedade que Jesus veio, os discípulos escolhidos foram homens. 12 homens que caminharam diretamente com ele, aprendendo, e que depois seriam aqueles que seriam os apóstolos da igreja. Tá, e onde estaria eu então se eu estivesse lá? Se eu pudesse ouvir da própria boca de Cristo a respeito do reino dos céus? Bom, eu queria ser uma mulher que andava com ele. E se eu estivesse lá, provavelmente essa mulher que vocês vão conhecer aqui estaria lá também. Junto com os discípulos homens que podiam estar nesse papel de autoridade, estavam mulheres. Mulheres dispostas a deixar a sua vida cotidiana para seguir esse Jesus, mas não só seguiram, como foram as grandes financiadoras do seu ministério. Bom, numa Bíblia que diz que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, afinal a riqueza rouba um dos grandes valores do reino, que é colocar as coisas espirituais acima das coisas materiais. Existem alguns poucos que são escolhidos por Deus para juntarem riquezas nessa terra e colocarem essas riquezas à disposição do reino. Bom, essas mulheres que estão lá em Lucas 8 foram escolhidas por Deus. E essa mulher que está aqui comigo também foi escolhida. Ela é a Tati Arruda Santos, empresária, engenheira de computação, mãe cristã. Ela que manifesta o reino de Deus como empresária. Mas eu posso dizer, o pouco que eu conheço da Tati, ela seria uma dessas mulheres que estaria deixando as coisas de lado para seguir esse Jesus. Tati, bem-vinda. Obrigada. É uma alegria para mim ter conhecido você, principalmente porque eu gosto muito de pessoas que desconstroem a cultura desse mundo. Eu sei que você tem sucesso, né? Empresária de sucesso, mas o sucesso que me encanta é você superar o olhar de que as coisas materiais são o que mais importam e ser uma mulher conhecida principalmente pela sua generosidade. Então, eu te agradeço por você estar aqui, porque você é diferente do que o mundo é. E o reino de Deus é sobre isso. A gente está aqui nessa jornada essência, a temática é reino de Deus. E hoje, nessa conversa, vocês vão conhecer uma mulher que tem encontrado alguns valores do reino e tem escolhido isso como sua trajetória. Ah, que lindo, é isso mesmo. Às vezes eu fico assistindo The Chosen, né? E eu falo, ai, como eu queria estar aí. Não é? Você não ia ser essa mulher? Com certeza. Que privilégio, né? Que privilégio eles tiveram. E o lindo de que você desconstrói nessa sua história, já começando a falar que você é uma empresária, é que os homens, eles tinham uma posição de autoridade lá, mas as mulheres não aceitavam estar longe. Então, elas iam mesmo assim, seguiam mesmo assim e falavam, olha, eu não tenho essa posição de aprendiz, né? Porque o ensino, naquela época, era muito diferente dos homens para as mulheres, né? As mulheres não tinham esse ensino da tradição judaica formal, mas uma coisa elas tinham, bom, se eu tenho bens, esses bens estarão a serviço desse mestre Jesus. Então, você desconstrói dessa maneira. E outra forma de desconstruir esse pensamento humano é que muita gente quer acumular. E a generosidade do reino de Deus é o oposto. Tati, você é uma mulher que está aqui na IA. Está aqui há 2 anos e meio, mas a gente tem ouvido falar a respeito de como você é uma mulher muito decidida a servir a Deus, né? Mas eu quero começar perguntando para você, me conta quem foi essa Tati criança, né? Porque a gente não chega a ser quem somos como adultos sem passar pela nossa história. Me conta um pouco de como você começou até chegar nesse sucesso de empreendedorismo que serve a Deus nos dias de hoje. Eu acho que a palavra é bagunceira, era muito bagunceira. Se não fosse a minha irmã, eu não era tão bem arrumadinha assim. Gostava muito de brincadeira de menino, de brincar de bolinha de gude, de fazer as coisas fora do padrão, né? Mas eu curti bastante a minha infância. Boa parte dela foi em Porto Alegre. Minha mãe sempre vai ser uma referência de quem investiu tempo na gente, né? Então, ela brincava muito, ela participava muito das brincadeiras.
E eu era aquela que corria para não apanhar, então me escondia debaixo da cama, me escondia no porão da casa, que era uma casa de madeira que a gente morava. E foi muito boa a minha infância, fui muito amada pelo meu pai e pela minha mãe. Eles souberam ter os papéis de pais, muito embora era um relacionamento meio complicadinho entre os dois, mas essa referência a gente tem de amor, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai, daquele que trazia provisão, um trabalhador. E minha irmã, minha parceira, mais velha do que eu, então me inspirava, até hoje, me inspiro muito nela, né? É meu braço direito. E hoje vocês trabalham juntas, né? Na Trabalhamos empresa. juntas. Ela segue, nós temos 2 empresas, então ela segue uma, eu sigo a outra, mas nós somos conselheiras dessas empresas, uma da outra, né? E como é que Deus entrou nessa sua história? Foi na infância, na vida adulta? Eu ia na igreja católica com a minha mãe, na infância, mas não com muita frequência. Na adolescência que eu conheci Jesus, né? Tem uma tia que se converteu primeiro, ela sempre orava muito por nós. E eu fui na IEV, conheci o grupo de jovens, a gente começou a participar dos acampamentos e foi lá que eu me converti, que eu me batizei. Então, participava do grupo de jovens da igreja, era do louvor, mas aquela época em que as pessoas que cantavam louvor não precisavam ter técnica. Hoje eu já não me arrisco, porque senão eu vou atrapalhar o grupo. Mas Não, gente, e o grupo de louvor aqui da igreja, gente, eles são muito bons. é outro nível. É outro nível. É muito bom. Mas eles são seus amigos, vai, essa amizade precisa render alguma coisa, gente. Só uma palhinha, assim, né, numa eu falo, quarta, preciso fazer no aula, domingo. vocês precisam me dar aula para eu voltar. Eu fico brincando com ele. Mas falei, você cantou no Reluz? Não, Ah, não cantei. poxa, no Reluz dá, vai. Pois- Gente, Tati no Reluz de 2025, já tô fazendo sua Eles inscrição. estão no meu pé. Eu falei pro Renan que eu preciso de umas aulas para não Ah, atrapalhar você o grupo. cantava já. É, Quem não conhece, vai, Essência, Reluz, acompanha aqui no YouTube da Ia Church, é verdade. Gente, onde tá? Ajuda aí, Rec. Pô, vocês estão aqui só assistindo. É isso aí. É que a voz ela tem que ter um treino, igual uma academia, né? Então, se você para de treinar, você acaba que... Então, você cantava na Eu igreja. cantava na E você igreja. sonhava em ser o quê na sua vida? Qual era seu desejo de futuro? Naquela época, jovem, eu queria me formar em engenharia da computação, pensava em trabalhar na área. E o meu desejo era conseguir fazer uma compra no supermercado sem ter que fazer conta. Era esse o meu desejo na época. Mas depois tudo mudou. Eu me formei em eletrônica, depois eu fiz engenharia e tive dificuldades para entrar na área de engenharia, então eu fui para a aviação, que me abriu as portas. Eu trabalhei 5 anos e meio na aviação. Se eu tivesse conhecido a aviação mais jovem, eu teria feito curso de piloto e teria seguido carreira. Mas daí, na aviação, eu comecei a comprar as coisas fora do Brasil e chegava aqui, eu pedia para as pessoas, criar uma carteira de clientes, as pessoas vendiam para mim, eu pagava uma comissão sobre a venda. Minha irmã já trabalhava na área comercial por muito tempo. Ela falou para mim, você está fazendo um comercial sem saber que é um comercial. Você não quer trabalhar comigo? olha, já tinha um tino de negócio. Mas isso desde o meu primeiro emprego. Eu vendia marmita. Na época que meus pais Que legal. estavam com dificuldade financeira, eu comecei a vender marmita, que minha mãe cozinha muito bem. Vendia Boticário, Natura, essas coisas. De brincadeira. Mas acho que o comercial já vem desde com cedo, certeza, né? já foi desenvolvendo, né? E aí, o que aconteceu? E aí eu comecei a trabalhar com ela, me desenvolvi ali. E depois fui morar com ela no Rio de Janeiro, foi desafiador, né? E eu já não estava mais na igreja na época. E depois a gente acabou aqui constituindo a empresa e estamos aqui hoje. Não foi nada planejado, eu nunca pensei em me tornar uma empresária. E antes de falar exatamente no lugar que você chegou hoje, assim, de ser uma mulher bem-sucedida na área de trabalho, carreira, você foi me falando desde a sua decisão de estudo, a faculdade que você fez, e a primeira coisa que eu pensei foi, ela entrou num universo bem masculino. Sim. Não é verdade? Desde o colegial. E no mundo de hoje a gente sabe que tem machismo, existe a dificuldade de muitas vezes estar em ambientes que são mais de homens, né? E principalmente fora do universo cristão, no ambiente mais seguro, a gente sabe que isso é muito real. E o mundo encontra no feminismo a resposta, né, da forma da mulher lidar
nos ambientes que ela tá, que ela pode ser destratada, ou que ela pode ser diminuída. Eu quero perguntar para você, como mulher cristã, né? Como lidar com essa situação quando a mulher é chamada por Deus, muitas vezes, com a clareza de que Deus está colocando ela num ambiente, e não é um ambiente fácil de se estar como mulher, mas ela tem que lidar com a situação. Se o mundo tem feminismo como a resposta, qual é a resposta da mulher cristã? Primeiro que existe um Deus que me aceita do jeito que eu sou. Então, eu procuro... Não preciso ter a aprovação das outras pessoas, né? Deus me aceita assim. Eu acho que é o Rei dos Reis. Então, tem alguém maior para... para te defender. Né? E no ambiente masculino sempre foi um desafio, mas eu aprendi a me posicionar. Então, você tem que dar respeito. E aí eles começam a te respeitar. Então, às vezes, como não vem algumas histórias assim, que, eu não fui maltratada, mas espera aí. Você precisa ver escutar bem as duas partes, porque eu sempre tive dificuldades, mas eu sempre fui respeitada. Que legal. Né? Porque quando tem um desafio, a pessoa os homens vão te testando, né? E aí você vai impondo os limites. Interessante. Não só no ambiente de eletrônica, me formei em eletrônica no colegial. Depois eu fiz engenharia da computação. E depois que também era, né? Hoje acho que está melhorando um pouco, assim, a abertura para as mulheres, mas era bem masculino, não era? Muito. Na minha sala só se formaram 2 mulheres, né? E eu não conseguia vaga em engenharia porque eu sempre disputava com um homem. E aí depois o feedback era que, não, tudo bem, você é boa, mas o homem é melhor. Então eu tinha que me superar, tinha que ser mais do que... Né? Uhum. E no meu primeiro emprego, até hoje eu não esqueço, eu fui trabalhar num laboratório de eletrônica. E a pessoa que foi me treinar falou assim, o que você está fazendo aqui? Você é uma mulher, você não vai conseguir. Aí eu olhei para ele e disse assim, eu vou conseguir, eu vou ser melhor do que você. Então me ensina. Nos tornamos amigos depois, né? E ainda bem que eu não levei aquilo, né, como algo que eu pudesse desistir, né? Mas não, aquilo me impulsionou a aprender, que eu falo, não tem uma coisa que a gente não consiga fazer. A mulher era capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Basta você se dispor a aprender. Com certeza. A mulher tem algumas características que são mais dela do que do homem, né? Essa multitarefa, essa capacidade de multitarefa é muito mais da mulher, né? É. Claro que tem também alguns problemas nossos, né? Que eu me vejo, às vezes, fazendo coisas... Você não sabe esperar, você quer atravessar as coisas, né? Uhum. Então, é uma característica nossa que eu sempre tento me policiar em relação a isso. Ainda tenho dificuldades, mas eu sempre penso, né? Maria, tem que escolher a boa parte, né? Para ali um pouquinho, tentar ter aquele momento de você se concentrar, momento de buscar Deus, enfim. Mas isso é sempre algo que eu volto, né, para eu me policiar em relação a isso. E aí também, depois que eu saí da área de eletrônica, quando eu fui trabalhar na aviação, também é um ambiente masculino. Uhum. Por mais que tenham bastante comissárias de bordo, a gente tinha que se reportar aos comandantes, ali na cabine de comando. Sim. Também não foi uma tarefa fácil. E na área da aviação, você trabalhava em voos mesmo? Você trabalhava na empresa, no escritório? Em voo, eu era comissária de bordo. E aí, você falou, se eu soubesse, eu ia ser a piloto, né? Exatamente. Já existia, então, quase como um chamado interno de liderança. Você sente que o espírito, né, você já tinha Cristo, você já estava dentro do universo da igreja, onde foi formando a sua identidade desde a juventude. Você sente que o Espírito Santo já soprava um chamado para a liderança naquela época? Desde a infância, né? Você falou da infância, eu esqueci de falar que eu lembro que a gente brincava de escolinha e eu era professora. Então, eu que tinha que dar aula, né? Eu acho que sim. Desde a infância. Deus foi te apontando, olha, eu quero que você esteja numa posição de autoridade, né? No grupo de louvor, no líder dos jovens da igreja. Né? E coisas que eu lembro bem, assim, que eram momentos muito, muito bons, era quando a gente se reunia para ensaiar, para cantar na igreja, né? Ali era um momento que a gente tinha muita presença de Deus, a gente entrega, momento de oração, era muito gostoso. Foi uma pena que depois cada um foi para um lado, né? Alguns se desviaram, assim como eu, e depois alguns se encontraram. E hoje eu tenho grandes amigos desde aquela época, cada um está numa igreja, mas a gente mantém a amizade. Sim, e uma das coisas que eu percebo ao longo
dos aconselhamentos que eu faço, das pessoas que eu conheço, de pessoas que encontram a Cristo mais tarde, que elas sofrem um pouco nessa formação de identidade, né? E no chamado delas, quem elas são desde sempre, mas não só por características, né? Ah, eu sou líder porque eu tenho essa personalidade, mas como identidade, chamado de Deus, a construção daquilo que Deus vai criando em nós ao longo dos anos. Eu queria te perguntar como é que foi Deus te apontando para a identidade que Ele tinha para você, o propósito, as características, os dons, os talentos, né? Se isso agregou na formação dessa Tati empresária, né? Não é só ter estudado, mas o quanto que o Espírito Santo foi dentro de você, gerando a mulher que você é hoje. E até você pode trazer uma palavra para as mulheres que estão te ouvindo, né? Como que na sua história Deus colaborou para o propósito que Ele te deu. Porque muitas pessoas, elas se convertem e elas acreditam que elas que constroem por conta própria aquilo que elas são e o lugar que elas têm que estar. Deus ele pode dar um chamado, mas eu que chego lá por conta própria, com as minhas próprias pernas, eu que tenho que me preparar para aquilo, né? Então eu fiz o curso e você foi contando, você se preparou também nos métodos naturais, mas assim, eu queria que você testemunhasse o papel de Deus na construção dessa Tati que você é hoje. Eu não vejo que eu me preparei tanto. Eu acho que é sempre a graça e a misericórdia de Deus, porque de toda essa nossa trajetória, teve um momento em que, quando a gente decidiu empreender, a gente saiu da empresa onde nós estávamos, porque era uma liderança que a gente não estava de acordo com os princípios. E minha oração foi: Deus, eu queria estar num ambiente de paz para eu trabalhar, né? E aí a gente decidiu abrir uma empresa, constituir uma empresa. Mas eu falei para minha irmã: olha, se você for, eu vou, porque você é muito mais inteligente, mais estratégica, e eu sou da execução. Então, dá pra gente tocar, a gente consegue. Mas a gente precisa aprender a depender de Deus, né? Ou eu vou voltar pra aviação. Aí ela falou assim: não, então vamos. Tudo contribuiu pra gente ir. Que ano que foi isso? Foi em 2015, eu acho. 10 anos? 2013, foi em 2013. 12 anos. 2013, E aí, eu sou meio ruim de data, tá? Naquele momento, todos os dias a gente orava juntas, pedindo para Deus recursos, clientes. E meu pai falava assim: vocês são loucas. Meu pai não é convertido. Como que vocês fazem um negócio desse? Vocês vão sair da empresa, vocês vão deixar para ganhar nada. E foi realmente de um valor X para zero. Eu falei: pai, Deus vai prover. Vai dar certo. E a gente ficou 8 meses sem condições de pagar uma conta de água, uma conta de luz. Eu não acho que foi só por conta da minha formação, porque eu estudei. Eu acho que Deus foi capacitando, porque eu não estava preparada para aquilo. Eu nunca pensei em me tornar uma empresária. Eu tinha alguns planos de ir para a área de engenharia, não deu certo, eu fui para aviação, tal, mas não tinha nada muito planejado, né? Então, eu acho que Deus, em sua infinita misericórdia, vai te abrindo oportunidades. E eu acho que mudou o plano no meio do caminho. Não sei se você acredita nisso, você vai, como pastora, né? Você pode me orientar a respeito. Sim. Mas eu acho que Deus tinha um plano no Ministério de Louvor, na igreja, né? Ali servindo. E eu trabalhando, tendo outro trabalho, mas servindo na igreja. E tudo mudou. Né? Por quê? Porque eu saí do propósito. Eu me desviei do que Deus tinha para mim. E eu acho que eu atrasei o que Deus tinha para fazer, né? Então, quando você se desvia... Na sua vida com ele, né? Ministerial, de intimidade com ele. E aí, depois, acho que Deus foi capacitando. Eu entendo que é dessa forma. Claro que nós temos nossas habilidades, tem tudo aquilo que a gente estudou, se preparou para aquilo, mas Deus capacita. O favor de Deus, a mão de Deus, ela é o diferencial que o mundo não pode ter. Né? O mundo é cada um por si mesmo. Você planta, você pode colher aquilo que você plantou. Mas se o tempo ficar ruim, você está à mercê do tempo. Né? Se o ladrão roubar, você está à mercê da sociedade. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, é a vontade de Deus que predomina sobre nós, né? Acima do tempo,
acima da sociedade, acima de outras coisas que também estão sujeitas à vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente se entrega para Deus, a boa vontade dele vem com a graça, vem com a misericórdia, vem com a segunda chance, né? E quando você contou um pouco da sua história para mim, você passou por grandes lutas, não foi, Tati? Sim. E na vida pessoal. E eu acho que é bonito no seu testemunho como a graça de Deus, ela está muito presente, né? Quando a gente escuta, às vezes, o testemunho de alguém que dá certo, a gente quer que a nossa vida seja igual e a gente não quer viver as dores, né, dos testemunhos. A gente queria só que tudo corresse no seu tempo, mas de forma leve e suave. E a palavra ensina que a gente vive aflições desse mundo, né? E eu queria perguntar para você, quais foram essas aflições no meio do caminho que você testemunhou a graça de Deus, né? O perdão de Deus, as novas chances. Você é uma mulher você é empresária, mas você é mãe. Você foi uma mulher que cuidou da sua casa, você é filha, né? A gente tem tantas funções, você é filha de Deus, você é uma mulher com chamado ministerial. Como é que é essa Tati como um todo, né? Você chegou aqui passando por quais situações que tem provado a graça de Deus na sua vida? Acho que é mais recente o divórcio, né? Eu era, na minha época, das amigas todas que queriam casar, oravam para ter um bom marido e tudo. Eu não me preocupava muito com isso. Na verdade, eu nunca orei pedindo um marido. Até porque eu tinha na minha mente que eu precisava aprender a ser feliz sozinha para depois fazer alguém. Eu não queria ter um marido para depender psicologicamente, sentimentalmente de alguém, né? Uhum. E também pela referência que eu tive dos meus pais. Eram bons pais, mas o casamento não era muito legal. Eu tinha suas dificuldades. Então, eu pensava, deixa isso para depois. Mas eu queria ser mãe, né? E aí, encontrei uma pessoa bacana, me casei. Foi muito bom no começo. E aí, teve algumas dificuldades, porque eu falo, se Deus não está no centro, se Deus não está ali, fica muito mais difícil. Foi a fase que você estava mais afastada da igreja. Exato. E aí eu comecei e falei, puxa, eu preciso voltar, né, para os caminhos. E queria trazer ele junto, e orando, pedindo a Deus. Mas depois eu descobri uma traição, e aí foi o momento em que a gente se separou, que eu estava respaldada perante a palavra de Deus. Eu orei e falei, Senhor, eu não quero terminar meu casamento. Busquei muita informação sobre casamento. Não sou a favor de se separar por qualquer coisa, né? Sim. Os dois precisam de transformação. Nenhum casamento ele vai ser motivo de separação por conta de uma pessoa. Acho que são os dois, né? Uhum. Então, eu olhei muito também para como que eu precisava melhorar, né? Mas daí aconteceu isso. E aí eu chorei por um dia. Eu falei assim, não, agora é o momento de eu voltar para os caminhos e vamos seguir ao Senhor. Vou encontrar uma igreja e vou estar com um grupo. Isso é importante, você estar envolvida com um grupo para você não estar sozinha. Até a questão espiritual, tá debaixo de uma hierarquia, né? Eu sempre comparo assim com uma ovelha que saiu ali do pasto, né? Você tá ali uma presa fácil. Então, foi um momento de me encontrar com Deus, de voltar a sentir a presença, de buscar um relacionamento verdadeiro, de ter aquela intimidade, né? Eu acho que essa foi a dificuldade mais recente. Também teve no casamento, o meu ex-marido ficou internado, quase morreu. Eu entendi que aquilo era uma chance dele olhar para outros valores. Porque o que começou a acontecer? A gente não tinha condições financeiras quando a gente casou, a gente tinha uma vida muito simples. E depois a gente começou, né, a ter mais recurso por conta da empresa e tal. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo, mas também eu vi, às vezes, um desrespeito com outras pessoas que não tinham a mesma coisa, né? Então, eu falei assim, eu não posso mudar a minha essência, a minha humildade. Eu preciso tratar bem quem está me servindo, né? Quem estou no restaurante, estou passando ali pelo pedágio, né? Então, começou a ter uns comportamentos assim que eu falei, poxa, o dinheiro não está fazendo bem, né? E foi perdendo encanto também por isso. Então, foi um momento difícil, mas eu tive muito apoio também da família, amigos,
primos cristãos, todos foram na minha casa, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa. Nunca com olhar, o que você fez? E também não com ele. Ninguém acusando ele pelo que ele tinha feito, né? Isso foi importante para mim. Acho que o recado que eu preciso deixar para as mulheres é que para que ficar sofrendo tanto, né? Eu acho que você tem que buscar no Senhor. Ele vai te trazer toda a provisão, ele vai curar o teu emocional, né? Então, tem que seguir adiante. E eu tenho um filho, então ele precisa de mim também, né? Eu tinha que ser referência para ele. E é difícil você também se dividir entre casa, trabalho, família, mas é tão gostoso, né? Quando a gente tem um filho, a gente muda, a gente se transforma. E eu também, quando eu engravidei, eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta de um filho, de trabalho, da casa? É desafiador, né? E você dá conta, você, como a mulher, a gente consegue. A gente se cobra, claro, né? Porque que privilégio tem as mulheres que podem ficar com seus filhos em casa e os maridos trabalhando. Mas eu também não sei se eu conseguiria ser essa mulher, porque eu gosto de eu gosto de trabalhar, né? Não só na empresa, como na igreja também. É que eu fiquei um tempinho quietinha na minha, porque eu, né, queria sentir como é que são as coisas aqui na church, mas acho que você também precisa se envolver em alguma coisa, né? Sim. Precisa estar perto das pessoas. E eu estava me preparando para isso, né? Que eu falei, eu preciso entender que não é sobre pessoas, é sobre o que Deus tem pra gente. Entender que cada um está numa fase de transformação e de maturidade, né? Hoje eu sou outra pessoa como eu era antes, então eu saí da igreja porque eu não tinha maturidade para entender muitas coisas também, né? Então acho que o maior desafio foi esse para mim. O que eu acho lindo, assim, ouvindo a sua história e comparando com algumas outras que eu tive aqui no podcast, e se vocês, mulheres, estão assistindo aqui o podcast com a Tati e não assistiram as outras, assista todas, porque é lindo ver como existem histórias tão diferentes de mulheres que têm servido ao reino e têm sido abençoadas por Deus com histórias completamente diferentes, né? É importante falar o que você falou. Deus abomina o divórcio, não é a vontade de Deus. Mas tem coisa mais linda do que a graça de Deus, né? A despeito daquilo que acontece na nossa história e não foi planejado por Deus, né? Acontece por resultado de escolhas humanas. Mas assim como na vida de Davi, Davi fez escolhas que trouxeram consequências ruins, mas o propósito de Deus se manteve debaixo da misericórdia que se renova, da graça de Deus, né? E é lindo ouvir você falando que, apesar de ter vivido essa tristeza do divórcio, como Deus te restaurou. É verdade. E é lindo ouvir você falando que você sente o chamado de Deus para servir no seu trabalho, que existe um propósito de reino nisso. E eu também fiz entrevista com mulheres que estavam no alto escalão do banco e Deus falou, agora sai. E largaram o trabalho, né? A minha prima, a Rebeca, largou o trabalho para ficar em casa. E Deus fala para você, Tati, eu quero que você se levante e eu vou te abençoar, eu vou te prosperar. E você tem usado esse chamado de Deus para implantar o reino dele, né? Abençoar ministérios, abençoar pessoas que são chamadas. É muito lindo isso. E mulher, é importante você saber, não existe um só formato do chamado do reino de Deus. Sim. Não existe um só caminho. Você hoje é uma mulher que está separada, que está sozinha cuidando da sua casa. E existem mulheres que estão te ouvindo agora. E elas podem estar se sentindo, eu não vou ser usada. Eu não vou prosperar porque eu estou sozinha. Eu não vou ser capaz. E você falou, não precisa mergulhar no seu sofrimento se o que você tem hoje não era o que você planejava, né? Então, Deus pode restaurar suas emoções, independente da situação que você esteja. Deus pode escrever uma história de sucesso, independente do que você tenha vivido no passado. Deus usa mulheres no mercado de trabalho e Deus tira mulheres do mercado de trabalho. Deus tira mulheres de dentro de casa e coloca em lugares de chamado ministerial, né? Deus, ele escolhe, Deus, ele escreve essa trajetória e quando a gente busca o Senhor, ele vai mostrando, né? Se revelando a nós. E tem dificuldades do dia a dia, que às vezes a gente não fala, né? Você precisa ir no mercado, você precisa fazer compra, você precisa fazer lição de casa pro teu filho, você precisa dar banho no seu filho, você precisa limpar a casa, né? Tá todo mundo no mesmo perrengue, não é só você. A Tati não é só sucesso, ela também é dor de barriga em casa, não é, Tati? Com certeza. Fala a verdade. Claro. E aí,
É tão bom como Deus levanta pessoas para nos ajudar, né? Então, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, foram períodos em que pessoas foram... Eu tenho a babá do meu filho, é uma bênção na minha vida. Até hoje, ela está comigo, me ajuda em muitas coisas. Minha mãe, meu braço direito. Quando minha mãe não podia, eram meus tios, né? Que às vezes vão em casa e ficam, às vezes uma semana. Então, o papel de pai que o bebê precisa, que hoje ele não tem, o suporte, tem pessoas que são levantadas para nos auxiliar, né? Então, assim, eu vejo, não estou sozinha, né? Não é bem assim, você está sozinha. Né? E agora, como eu vou fazer? A gente sabe que sozinha não dá. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, né? Esteja aberto a isso. Ore pedindo a Deus para que as pessoas certas estejam no seu caminho. Você que está divorciada hoje, né? Deus vai Amém. trazer a provisão para todos esses detalhes. São detalhes do dia a dia, mas que a gente vê o cuidado de Deus nisso, né? Então, e também de mulheres. Tenho amigas também que estavam ali em posições no banco muito boas e depois a gente se viram sem trabalho. Esposa de pastor, que às vezes não entende que agora é o momento do chamado, de você aprender a depender de Deus. Então, eu entendo que hoje a minha posição é para abençoar essas vidas que precisam desse recurso. Porque se não tiver pessoas assim, como é que o ministério vai caminhar? Né? Então, para dar esse suporte e até mesmo de fazer diferença em outros lugares, com outras empresas, com pessoas até do dia a dia que trabalham com a gente, da gente dar o testemunho das minhas ações, das minhas atitudes com os profissionais que trabalham com a gente. Não é o tempo inteiro ali orando, fazendo culto. Não, eu preciso ali no meu trabalho tratar a pessoa com educação, é trazer o amor corporativo, né? O que você faria? Uma cultura de reino dentro do trabalho. Dentro do trabalho, né? Isso faz toda a diferença. E se a gente vai participar de vários cursos de empreendedorismo, e se você for procurar na Bíblia, tá ali. Tá tudo na palavra de Deus, né? Isso é muito legal. E na primeira vez que eu fui participar de um grupo de empresários, eu achei que eu falei, não é meu lugar aqui, eu ainda não estou preparada para isso. Mas minha irmã falou, não, vamos. E o comercial também me convenceu de que era o momento de eu ir ali para eu poder me desenvolver. Eu tinha que me desenvolver em pouco tempo. Eu tinha acabado de praticamente constituir a empresa fazia pouco tempo. Quando eu cheguei naquele lugar e eu escutei as palestras, e eram pessoas super bem conhecidas, mas eu não conhecia muito eles, então eu também não tinha vergonha de perguntar, porque não eram pessoas de ídolo, não era nenhum ídolo para mim. Eu fiquei tão feliz de ouvir o que eles estavam falando e de saber que eu estava no caminho certo. E eu falei, nossa, parecendo uma igreja isso aqui, tem um monte de gente atrás de respostas, né? E ali eu vi, falei, nossa, realmente é Deus que capacita, porque eu estou fazendo coisas que eu nem sabia, o nome técnico para aquilo, né? E a gente estava fazendo, falei, Dani, Deus é bom, né? Falar para ela. E assim tem sido, né? Glória a Deus. Eu quero testemunhar a favor aqui da Tati, dizendo que, antes de conhecer um pouco a Tati, a gente se deu oi, assim, pela primeira vez faz alguns meses, né? A igreja aqui é muito grande, infelizmente. A gente não consegue ver todo mundo, dar oi para todo mundo. Mas eu ouvi histórias a respeito dela. E algumas dessas histórias me fez refletir. Como você realmente se coloca num lugar de generosidade, posicionamento de abençoar irmãos da igreja, ministérios, de uma forma muito intensa e diferente do que nós estamos acostumados, né? Quando a gente fala a respeito da manifestação sobrenatural do reino de Deus, a gente pensa em cura, milagre, mas pouco se fala de uma generosidade fora do comum, né? E eu posso dizer, Tati, que você estava envolvida em muitas histórias de generosidade impressionantes. Você vai falar, vou começar a chorar. E a primeira coisa que eu pensei foi como Deus tem um chamado especial para as mulheres. Quando a palavra de Deus diz que é difícil um rico entrar no reino de Deus, não é impossível, obviamente, mas existe um bloqueio entre riquezas e reino. E é lógico que é o Espírito Santo que gera isso em você. Mas eu quero declarar que eu vejo Deus em você na forma como você é desprendida. De verdade, desprendida de forma impressionante. Uma dessas histórias me fez pensar.
Eu acho que eu nunca vi um homem generoso nessa intensidade. E é lindo como Deus permitiu que mulheres marcassem o chamado de Jesus, o ministério de Jesus, por meio dessa generosidade desprendida. Como quem realmente não ama o que tem. Como quem realmente olha para as coisas materiais e fala, não é para isso que eu vivo. Não é isso que me faz feliz. E isso é contra a cultura. Eu quero te dizer, que momento da sua vida você sentiu o Espírito Santo movendo por meio da generosidade? Olha, eu sempre fui generosa mesmo sem dinheiro. Então, assim, questão de doar o tempo, né? De ir na casa de alguém que estivesse precisando e fazer alguma coisa por essa pessoa. Tem uma tia-avó que ela já não está mais entre nós, mas era uma pessoa que eu sempre tive muito carinho, então fazia as coisas por ela, né, no meu tempo livre. Mas eu acho que a generosidade, questão financeira, ela veio depois que eu passei por esse período de não ter dinheiro para pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então, minha conta estava mais que negativa, estava contando para o Lucas. Eu achei que eu nunca fosse conseguir quitar aquela dívida. Isso foi que fase? Foi quando a gente decidiu empreender. Ah, aquele início que você falou que não estava dando para pagar as contas. Mas a minha oração era, olha, eu queria ganhar 10 mil reais, estava bom. E Deus me deu muito mais do que isso, né? Então, e aí foi, acho que aos poucos, eu entendendo que fazia sentido, né? A gente abençoar a vida de outras pessoas. Quando eu não tinha nenhuma igreja, eu falava, bom, eu preciso dar o dízimo, o que eu vou fazer? Para qual igreja que eu vou dar o dízimo? Então, eu comecei a escolher algumas pessoas, orar por elas, amigos que eu não falava há muito tempo, que eram voltados para o ministério. E fui abençoando essas vidas. Então, eu acho que... E quando acontece, quando eu escuto a voz de Deus e depois vem a confirmação, eu fico feliz por isso. E é de forma sobrenatural, né? Você tem testemunhos sobrenaturais, então, mas né? é engraçado porque, assim, às vezes eu falo, Deus, é isso mesmo, né? Eu não tô ficando doida. E Você tem sido a resposta de muitas orações, Amém. não tem? Sim. E aí depois vem as pessoas falando. Fico feliz por isso, né? E aí depende, né? Se é da IA, de qual ministério que é, se é da família. Acho que Deus vai falando comigo, eu vou fazendo, né? E é isso, não é tudo para mim. De que vale a gente acumular riquezas, né? Quando Jesus voltar, vai ficar tudo aqui. E eu entendo, uma vez eu vi uma pregação de uma pastora falando que Deus te escolheu para a gente financiar a obra. Não é só 10%, é tudo dele. Você está ali 10%, mas não é bem assim, né? Então, comecei a ser mais desprendida em relação a isso. Não é só ali o valor certinho que você recebe, que você tem que entregar na igreja. Tem outras coisas. E é sem pensar no retorno, né? Ou de uma gratidão, ou de de alguém reconhecer isso. O reconhecimento vem do Senhor. Então, a gente precisa aprender a se doar e não esperar nada em troca, né? Porque você está fazendo isso para Deus. Mas as pessoas também surpreendem, né? Por mais que eu não espere nada, tem o olhar daqueles que servem a Jesus com gratidão, realmente entendendo que é a resposta de Deus. E eu fico feliz porque eu consegui ouvir a voz. Quanto tempo eu fiquei sem ouvir a voz de Deus, né? E aí, quando você volta a ouvir, quando você volta a sentir a presença, isso não tem preço. Eu começo a chorar. Então, acho que isso tem mais valor para mim do que o dinheiro. Glória a Deus. Amém. Tati, o reino de Deus é sobre isso. É sobre a gente entender a soberania e o lugar de Deus na nossa vida de Senhor mesmo, né? De autoridade. E Ele faz tudo por nós, né? Como Ele já fez tudo, a obra de Cristo. E existem tantas pessoas que olham para Deus como se Deus devesse algo para nós, né? Como se, poxa, se ele pode fazer, Ele tem que fazer por mim. Ele tem que me dar. Aqueles que buscam a Deus, não por amor a Ele, por gratidão, por tudo que Ele fez por nós, pela salvação, por habitar em nós,
né? Cristo foi depois do seu sacrifício, da sua ressurreição, e ele nos manda o Espírito Santo, essa companhia eterna, esse auxílio, esse consolo. E muitas pessoas ainda têm uma vida cristã de exigências, né? Mas quando pessoas como você, né, vivem de uma forma simples e grata a Deus, né, colocando tudo à disposição, nós vemos a manifestação do reino. Né? O que eu quero deixar para vocês que estão nos assistindo hoje é que Deus, ele nos chama a manifestar o seu reino de formas tão diversas. Né? E na sua vida, com certeza é de formas diversas, mas hoje você está como uma mulher chamada por Deus para ser empreendedora, para estar em lugares desde a sua juventude que são majoritariamente masculinos, e Deus provando que Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele te levantou e Ele preparou um coração que manifestaria princípios diferentes dos princípios desse mundo. Enquanto para o mundo é importante acumular, você está agindo com generosidade. Enquanto para o mundo é importante você ter um olhar mais centrado em si mesmo, nos seus benefícios, nas suas escolhas, nós vemos você sendo levantada mesmo no ministério para abençoar os outros, colocar o próximo, né, num lugar de importância, a despeito de você ser essa mulher que está na caixinha do que é esperado. Né? Você viveu o afastamento da igreja, você viveu até uma separação, e você viveu a restauração de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o levantar de Deus, né? E agora reencontrando seu ministério, seu chamado, vivendo esse processo de educar um menino lindo. E eu tenho certeza que muitas mulheres foram tocadas pelo seu testemunho, Tati. Amém. E eu declaro que sobre você ainda surpresas de Deus virão. Amém. Né? Novos patamares, ainda mais proximidade e intimidade, que você seja usada grandemente, com muitos dons e talentos que eu sei que Deus te entregou. Que você continue sendo essa mulher forte e fortalecida, não pelo empoderamento feminino, mas pelo empoderamento do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso. Tati, se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo hoje. Mensagem de inspiração, mas também de força. O que você diria para elas? Vocês são aceitas e reconhecidas pelo Rei dos Reis, né? Então, aquelas que se sentem rejeitadas, vocês não são rejeitadas. Olhem no espelho e vê que vocês são mulheres abençoadas, lindas, né? Que Deus tem algo especial para cada uma de nós, né? E a gente precisa se posicionar, a gente precisa buscar, a gente precisa acreditar e aprender a depender de Deus. Então, não vamos nos vitimizar, né? Vamos atrás disso, vamos agir também, né? Glória a Deus, que a resposta vem, então. E estar no lugar, estar numa igreja, ter uma liderança, ter aconselhamento para te direcionar. Então, se tem dúvidas na palavra, busque alguém para te orientar. Então, eu tenho alguns amigos pastores, quando eu estou com dúvidas de o que eu tenho que fazer, se eu realmente vou tomar a decisão correta, baseado na palavra, o que eu deveria fazer. Então, é necessário e está aberta à mudança, né? Porque a gente vai ter que mudar. A gente tem todo o tempo, a gente tem áreas da nossa vida que a gente precisa de correção. E a gente precisa estar aberto a ouvir e a ter essa transformação. Assim como numa academia, por exemplo, né? É isso. Você tem que ter ali eu gosto de falar da academia também para as mulheres. Tá indo na academia sofrer e quer para ficar bonita, mas na hora do espiritual não quer sofrer nada, pois né? Então você precisa ter aquela continuidade, né? O livro do Ramon é muito bacana, o livro que ele escreveu, né? Não li tudo, mas tô lendo. E ali tem algumas receitas que básicas, que se a gente cumprir, a gente vai ter o resultado que a gente espera, né? Então, se você tiver ali aquele momento de oração, de intimidade com Deus, de busca, igual Jesus fazia, vai ali para o seu momento de intimidade, a resposta vem. É isso aí.
Mulheres, a nossa força, como a Tati falou, está na nossa proximidade com o Rei. Ele está acessível a nós. A sua palavra está revelada por meio das Escrituras. Então, priorize a intimidade com esse Rei. E ele vai fortalecer os seus caminhos. Amém. Tati, obrigada, viu? Que prazer ter você aqui, ter você por perto. E é isso aí, mulherada. Acompanhem conosco, então, todos os podcasts. Assista, se não assistiu os anteriores, volta toda segunda-feira às 9 horas. Estamos nesse Jornada Essência. Entra no aplicativo da IA, olhe tudo que a gente está fazendo na jornada. Temos juntas em oração, temos Zoom online de oração, enfim, tantas coisas incríveis. Acompanhe e não deixe de participar do nosso grande evento que vai acontecer em setembro, dia 12, 13 e 14 desse ano 2025. Jornada Essência na temática O Reino de Deus. Que temática linda, né? Então é isso, participem de tudo e obrigada por estarem conosco em mais um podcast. Beijos!